Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. A vida aqui é assim, uma coisa leva a outra. É uma árvore que leva a um inseto, que leva a um pássaro, que leva ao cuidado de uma espécie em extinção, que leva a uma pesquisa, que leva comunidades a trabalhar de forma sustentável, incentivando a economia da floresta, que leva à proteção de 1 milhão de hectares, que leva a mais investimentos para uma economia de baixo carbono, que leva a Vale a estudar uma árvore como a lá do começo. O que acontece dentro das florestas tem um impacto enorme fora delas. A Vale entende que o trabalho em conjunto com as pessoas na Amazônia e na Mata Atlântica pode transformar a vida de todos nós. Por isso, há mais de 40 anos, investe em projetos e negócios socioambientais, pesquisas e na conservação das nossas florestas. Até 2030, vamos recuperar e proteger mais 500 mil hectares, além das fronteiras da Vale, contribuindo com um compromisso de ser carbono neutra até 2050. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos. Bom dia, sejam bem-vindos ao painel Recuperação de Áreas Degradadas, Troca de Experiências de Associados. Meu nome é Ana Nery, sou consultora, moderadora deste encontro e agradeço as presenças de Rodrigo Dutra Amaral, gerente executivo de licenciamento ambiental, estudos e espeleologia da Vale, Thiago Alves, gerente de meio ambiente da Anglo-América, Fábio Abdala, gerente de sustentabilidade da UAPOA. O E-Mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Nosso evento virtual conta com o patrocínio de Master Mineração Vale Verde, Vale e patrocínio Ouro Anglo-América. Queria lembrar a todos que nos dias 5, 6 e 7 de outubro será realizada a 20ª edição da Expo IBRAM. Neste ano, evento 100% virtual. Aqui na tela, você encontra um QR Code para ter mais informações sobre o maior evento da mineração da América Latina. Bom, vamos ao painel.
A recuperação de áreas degradadas, tema desse painel, tem progredido com uma velocidade incrível nos últimos anos. Isso porque, em meados dos anos 60, as empresas mal tinham um funcionário responsável em aplicar práticas relativas à recuperação de áreas degradadas. E hoje, depois de 20 e poucos anos, as mesmas empresas têm departamentos com vários técnicos de caráter interdisciplinares que planejam, aplicam e gerenciam as práticas de recuperação ambiental. Além de que, em muitos casos, as mesmas empresas já estão indo além, estão produzindo conhecimento para enfrentar os desafios atuais, como busca de tecnologia para recuperar campos rupestres, ferruginosos, ações para envolver as comunidades locais nas práticas de recuperação ambiental, definição de uso futuro para a área de mineração, entre outros. Este painel não tem como objetivo apenas apresentar os resultados, e sim o como fazer, como as empresas estão fazendo para alcançar o sucesso das boas práticas. Para tanto, para iniciarmos este painel, eu chamo Rodrigo Dutra Amaral, gerente executivo de licenciamento ambiental, estudos e espeleologia da Vale. Obrigado. Agora a palavra é sua. Rodrigo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao IBRAM pelo convite, né, na pessoa do meu amigo Alexandre Mello. Cumprimentar também a nossa moderadora, Ana Cláudia Neri, e meus colegas aí do painel, Tiago Alves e Fábio Abdala, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre recuperação, né, de áreas mineradas, pensando um pouco aí nos desafios e nas oportunidades que a gente tem, tá? A minha agenda, assim, eu vou falar brevemente sobre um histórico aí da recuperação de áreas degradadas no Brasil, vou falar das diferentes metodologias aplicadas ao minério de ferro, um ponto que a Ana Neri colocou sobre o convênio com instituição de pesquisas, né? Aí vou dar o exemplo da Embrapa, mas tem outras instituições e universidades que têm trabalhado com bastante sucesso nessa área. Vou falar da Biofábrica, também aí muito conectado com o que a Ana comentou sobre o avanço do conhecimento e inovação tecnológica. A Biofábrica é um laboratório muito bacana que completou agora 6 anos de funcionamento e que trabalha basicamente com multiplicação de espécies por propagação in vitro e micropropagação. E vou falar, por fim, aí dessa meta que a Vale tem aí de proteger e recuperar 500 mil hectares até 2030, que fala também, que cita um pouquinho da participação de outras partes interessadas, do terceiro setor, nesse trabalho. Tá? Nesse breve histórico, né, essa discussão sobre recuperação de áreas degradadas da mineração começou na Constituição de 88, né, no artigo 225, parágrafo 2º, né, do capítulo de meio ambiente, né, já citava lá que aquele que explorar os recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. É importante salientar que a mineração, no capítulo de meio ambiente, só tem 2 atividades econômicas que são bem diretas na questão de recuperação ou na questão ambiental. É a mineração, né, e a questão de usinas que operem com reator nuclear, que aí é no parágrafo 6º do artigo 225. Então, já mostra aí assim, a importância, a despeito da mineração ocupar áreas bem pequenas, né, no território nacional, né, o IBRAM tem um levantamento bem interessante de 0,5%, e aqui em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, a gente ocupa 3% da área dos 780 mil hectares do quadrilátero. A mineração, já na Constituição de 88, já se viu obrigada, né, por lei, a recuperar as áreas degradadas. Aí, em 89, vinha um decreto aí do presidente Sarney, né, 10 de abril de 89, exigindo que as empresas já implantadas, já instaladas, teriam 180 dias para apresentar um plano de recuperação de áreas degradadas, os PRADs. Aí, em 89, foi uma corrida aí para elaborar PRAD, né, todo mundo com prazo muito exíguo, né, todo mundo apresentando os PRADs, que acabaram ficando arquivados nos arquivos físicos, né, na época dos órgãos ambientais, e acho que nada foi feito com esses PRADs. Em 89, ainda, um trabalho muito interessante do professor Richard Baff, da Colorado School of Mine, ele rodou as principais minerações do Brasil
e fez uma avaliação da recuperação das áreas mineradas no Brasil, isso em 89, né? Então, aí ele destaca bastante o plantio de pinos, eucalipto e casuarina. Ele já falava, né, na época, sobre a importância de introduzir espécies nativas locais, e um ponto muito importante é a questão do planejamento, né, definição de uso futuro das áreas. Em 90, o IBAMA ele lançou um manual de recuperação de áreas degradadas pela mineração, técnicas de revegetação. Esse manual também é muito importante, né, no contexto aí da recuperação de áreas degradadas e mineradas no Brasil. Esse manual foi coordenado por um ex-funcionário da Alcoa, um geólogo também americano, nome Don Duane Williams. Quer dizer, o Don Duane ele começou essa discussão no Brasil na década de 90, junto com o professor James Griffith, da Universidade Federal de Viçosa. E aí, em 92, nós tivemos o primeiro simpósio de recuperação de áreas degradadas em Curitiba, né? Esse simpósio assim, reuniu pessoas do Brasil inteiro, eu participei desse simpósio, muita gente apresentando os primeiros trabalhos, né? Muito interessante esse primeiro simpósio. E logo em seguida veio a criação da Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, a SOBRAD. Começou a ser gestada em 92, mas efetivamente ela começou a operar como entidade civil em 96. Bem, vou falar um pouquinho sobre recuperação de áreas mineradas e algumas metodologias aplicadas ao minério de ferro, né? Aí, assim, mostrando aí um talude em aterro, o que a gente faz, né? Aí tem as atividades, né? Calagem, microveamento, plantio manual, né? É um tipo de metodologia utilizada na recuperação, né? Um outro exemplo, né, antes e depois, assim, mostrando que é possível recuperar, sim, esse tipo de área e ela tem um retorno aí muito parecido com o ambiente natural, né? Aí os taludes, das pilhas de estéreo, principalmente. Aí o plantio de mudas, né, quando a declividade dos taludes permite, né, a introdução direta de mudas, né, nos taludes de mina, mostrando aí o antes e depois, assim, mostrando uma recuperação bem interessante. Isso aí são os taludes lá da mina de Carajás, né, N5E, então mostrando antes e depois, bem interessante aí o plantio. Aí já uma outra metodologia para taludes em corte, né, aí taludes em corte de mina, né, aí bem mais complexo, né, declividade. Aí, nesse exemplo aí, é uma semeadura manual, né, com adubos e tal, e sementes. Aí mostrando aí uma outra tecnologia que foi desenvolvida, né, dos anos 90 para cá, que é esse uso de biomanta, né, e mostrando a efetividade dessa biomanta, né, ela já recuperando uma área bem expressiva e com declividade bem acentuada. O uso do topsoil, desde 90, né, professor James Griffith, Don Duane Williams, eles já falavam da importância do uso do topsoil, da riqueza, né, dos topsoils, né, desses solos que são ricos em sementes e propágulos, né. Então, de não perder esse material, é importante não misturar esse material no estéreo, né, e sim estocá-lo separadamente para usar aí nas recuperações de área. Outra questão importante é o resgate, né, no caso de uma supressão de vegetação, principalmente nas áreas de campo, né, não perder esse material, um material muito rico, né, e depois introduzi-lo, né, mesmo que seja parecendo assim, mais manual, um trabalho manual, mas um trabalho super importante de reintrodução dessas espécies no campo, é muito importante. Aí nas cavas de mina, um desafio grande, né, mas também é possível recuperações nas cavas. Aí um exemplo de uma cava de arenito já recuperada, né, também lá na região de Carajás. Aí taludes também de estrada, também muito comum, né, a gente na atividade de mineração, e recuperações aí usando gabião e outras técnicas, né, para estabilidade geotécnica aí dos taludes, depois revegetação. Pois bem, um ponto importante, né, nessa evolução da recuperação de áreas mineradas no Brasil foi o convênio aí com instituições de pesquisa, com universidades, assim, foi um fator importante aí na evolução desse tema no Brasil, né? Aí eu vou dar o exemplo da Embrapa, mas tem o ITV, Instituto Tecnológico Vale, tem várias universidades aqui em Minas Gerais, o FV, o UFLA, o FMG, que tem trabalhado bastante com esse tema aí, e gerado muitas informações e muitos dados de pesquisa e papers, né? Tanto em revistas brasileiras como internacionais.
aí mostrando esse convênio com a Embrapa que a gente fez e a importância do desenvolvimento tecnológico, né, da seleção de espécies, onde que a gente pudesse utilizar bactérias e fungos, né, no caso o risóbio, o bradyrhizobium, para ir para a inoculação do nitrogênio. Professor, senhor Dutra, doutor Dutra, não está aparecendo sua apresentação, sim, compartilhar. A gente está agora... Desculpa, pessoal, eu achei que estaria apresentando, estava... eu até pensei que tinha tido algum problema na Eu vou- questão de... Travou, eu pensei que até tivesse travado, mas acho que é problema de compartilhamento mesmo. Vou voltar aqui no compartilhamento, um momentinho. Eu vou continuar, Ana, porque eu acho que já está quase terminando. Bom, eu acho desculpa, que... Não tem problema. Eu falei um pouquinho da Embrapa, né, dos trabalhos com a Embrapa, e agora um outro ponto importante é a questão de um laboratório que a gente tem, a mina do Miguelão aqui em fábrica, né, que é a Biofábrica, que é um laboratório para produção, para propagação in vitro, né, de espécies, né, e uma produção principalmente de espécies de campo rupestre, né, muito importante e que tem dado um resultado bem interessante. E, por fim, né, eu vou falar um pouco da meta da Vale, né, de proteger e recuperar 500 mil hectares, né, de florestas até 2030. Essa meta mostra um pouco da mudança, né, do mindset das empresas, né? Antes muito focadas em recuperação das áreas que elas, de certa forma, impactavam, né, mas agora saindo um pouco, né, uma visão mais de ESG, né, de compartilhar com a sociedade e de envolver a sociedade. No caso da Vale, desses 500 mil hectares, 400 mil vão ser de conservar florestas já existentes e 100 mil de áreas degradadas, né, por meio de parcerias, né, com uma rede de parceiros aí junto ao Fundo Vale, né, através de negócios de impactos socioambientais positivos. 3 minutos, Dutra. Eu estou concluindo, agradecer, me desculpar aí pelos slides, mas depois eu vou disponibilizar para vocês e caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, pessoal. Imagina. Obrigada a você. Foi ótimo. Fluiu muito bem, mesmo sem a apresentação, sem as apresentações. Bom, agora seguimos com o Thiago Alves. Então, boa tarde aí a todos, né? Eu agradeço a oportunidade. Até agora que estou aparecendo. Boa tarde a todos. Bom dia a todos, desculpa, né? Agradeço aí principalmente ao Ibram, ao Alexandre pelo convite, nossa moderadora Ana Cláudia, aos amigos Dutra e Fábio, que estão aí conosco na mesa. Eu já fui apresentado, Thiago Alves, gerente do meio ambiente da Anglo-América no Brasil. Então, eu queria inicialmente falar um pouco de alguns conceitos de recuperação de área degradada e como isso vem mudando nos últimos tempos, né, e como a Anglo-América tem aplicado a sua visão de negócio, a sua visão de sua estratégia de sustentabilidade para esse tema, que é um tema absolutamente caro, necessário, importante, relevante para o negócio, né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz em recuperação ambiental, recuperação de áreas degradadas em operação padrão, são os impactos previstos do empreendimento. E no final eu vou falar rapidamente, tá, de uma experiência nossa de recuperação de uma operação anômala, que foi o vazamento do mineroduto ocorrido em 2018, mineroduto do Minasil, né? Um ponto que a Anglo-América, né, hoje no Brasil, ela tem dois grandes negócios, o negócio de minério de ferro em Minas Gerais, o negócio de níquel em Goiás, com 2 plantas em Goiás, um sistema de logística integrado em Minas, a mina, né, nossas minas estão em Barro Alto, né, em Goiás, e aqui em Minas Gerais, em Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro, tá? Como eu disse, uma mina de ferro aqui, uma mina de níquel em Goiás, são negócios bem diferentes, né, que requerem da gente práticas e técnicas bastante diferentes, né? Mas o grande segredo de ambos os projetos, né, gente, é a gente conseguir colocar a recuperação ambiental dentro de uma lógica de planejamento de negócio de longo prazo.
é importantíssimo considerar o que a gente vai fazer em termos de reabilitação, e isso é um aprendizado que a gente teve nos últimos anos, dentro do que algumas empresas chamam de Long Life of Mine, ou a gente aqui chama de Life of Asset Plan, mas não importa, é o plano de longo prazo, né, o plano de vida dos negócios. Por quê? É fundamental que a metodologia de mineração esteja alinhada, tá, a princípios de reabilitação, e o que a gente usa na Anglo-América hoje é reabilitação concomitante, de modo que a gente possa entrar com as atividades efetivamente do campo ambiental. Tá? Um resumo que eu trago dessa mensagem é que a reabilitação ela não acontece e ela não começa no campo, ela não começa na área degradada, ela começa no planejamento do negócio. E a Anglo-América, para os seus negócios, né, não só aqui no Brasil como no mundo, ela aplica o conceito de fechamento progressivo de mina. Isso tem ajudado muito a gente a fazer o quê? Primeiro, conseguir reduzir o backlog, reduzir a existência de passivo, tá? A gente tem metas até de não ter passivo, vou falar das metas logo em seguida, mas a gente também consegue evitar destruição de valor do negócio. Principalmente porque a gente consegue fazer a reabilitação no momento em que o negócio ainda gera caixa. A gente não deixa passivo para o pós-fechamento, que realmente é um momento muito complicado e é algo que a mineração como um todo tem que discutir muito ainda, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Então, falando o que a gente faz efetivamente, né? Hoje, o landform, né, o entendimento da dinâmica do solo e da forma do solo é algo importantíssimo para a gente poder fazer a previsão do que acontece, tá, no médio e no longo prazo. Então, manejo de estéreo, tá, análise de alternativas de backfill, tá, o manejo, como o Dutra disse, o manejo de topsoil, que é crucial, não é recente, mas é crucial que seja feito da maneira correta, porque há experiências, inclusive, em que se faz um bom manejo de topsoil e por vários processos físico-químicos ele se perde, ele lixivia, a gente perde esse material orgânico tão rico que é absolutamente necessário, tá, para o processo, para o sucesso do processo de reabilitação dessas áreas degradadas, tá? É crucial também que a gente tenha parceria de vários entes externos, né? O Dutra também já citou isso, a Ana Cláudia também. A parceria com as universidades é fundamental. Hoje a gente tem pelo menos 8 parcerias, das quais eu destaco aqui a UFV, tá, em Minas Gerais, professor Schaefer, e a Embrapa em Goiás também, que a gente trabalha no negócio de níquel, que são fundamentais para a gente desenvolver as técnicas que vêm sendo aplicadas. Técnicas essas são as técnicas já descritas aqui hoje na fala do Dutra, né? A questão é de como aplicá-las à realidade específica de cada negócio, e cada commodity, cada tipo de mineração requer técnicas diferentes. Também é crucial a gente ter a parceria dos órgãos licenciadores e reguladores, tá? Apesar da legislação brasileira, né, ela ter realmente uma previsibilidade em relação à recuperação ambiental, a gente precisa que haja maleabilidade, entendimento e principalmente fluidez, tá, na construção do arcabouço normativo, de modo que boas práticas possam ser rapidamente incorporadas. E não raro a gente vê boas práticas surgirem e não serem rapidamente incorporadas, como, por exemplo, o manejo de estéreo. O manejo de estéreo eventualmente sendo entendido como algo que é um impacto que tem que ser previsto, e não é verdade isso. Na verdade, a gente está evitando a destruição de uma área esta que seria uma pilha de estéreo ou alguma estrutura geotécnica do tipo, né? E isso também permite, nesse sentido, melhorar, né, e construir concomitantemente essa visão de uso futuro, alinhado aí ao que se prevê no plano inicial e as boas práticas, que naturalmente é o que a gente está buscando também. E nesse sentido, o que acontece, gente? A gente também, além dessas parcerias, né, com as ONGs, com as universidades, né, com o órgão ambiental, também um aspecto, não sei se meus colegas vão concordar, a gente pode discutir depois, a questão dos fornecedores. Não são vários os fornecedores que trabalham com esse tema, né, que trabalham com essa iniciativa, e não são comuns os fornecedores que efetivamente prestam, né, um serviço inovador no sentido da recuperação de área degradada. Não é um mercado simples, é importante a gente estar muito bem alinhado e muito bem a trabalhar muito próximo desses fornecedores, de modo que a gente consiga efetivar aquilo que é planejado no campo, que é o objetivo final, tá? Outro ponto importante, aí eu pulo um pouco, né, pensando na recuperação de áreas de impacto de operação padrão, na questão que já foi dito também pelo Duda, a questão da formação dos bancos de germoplasma. A gente precisa aproveitar as oportunidades para fazer a conservação da variabilidade genética das populações que existem nas áreas em que operamos. Em Goiás, a gente teve um exemplo muito importante de plantas níquel concentradoras, tá? São espécies assim que ocorrem regionalmente e que têm um valor científico importante que a gente conseguiu descobrir nesses processos de pesquisa.
né, e a gente tem efetivamente desenvolvido pesquisa nesse sentido. Quem sabe no futuro, a fitomineração, por exemplo, é uma alternativa, uma geração de valor que pode acontecer um dia, né? A questão também de garantir que estamos retornando com as espécies naturais, isso é absolutamente crucial. E em Minas, tá? Vou falar especificamente de ferro e especificamente de Minas, a gente tem um debate que tem que ser feito, que é a recuperação de campos rupestres ferruginosos. Não há campo rupestre ferruginoso para compensação mais. A atividade minerária, para sua continuidade, precisa realizar compensação, e é necessário, é uma questão sistêmica necessária que a gente precisa, de fato, abordar, né? E a recuperação de campo rupestre ferruginoso pode, inclusive, ser um elemento viabilizador de negócio, gerador de valor, tá? E não me parece ser, hoje em dia, algo que está devidamente desenvolvido. A gente tem desenvolvido pesquisa, mas a gente pode discutir também depois aqui com os colegas do setor, né? Outra oportunidade também, gente, que a gente tem que olhar sempre na recuperação de áreas degradadas, é a oportunidade de gerar valor local. O que eu chamo de gerar valor local? Vamos falar de Minas Gerais, por exemplo, que está trazendo aqui para o estado. Eu falo aqui porque eu estou em Minas nesse momento, né? A gente pensa que é um estado profundamente marcado por paisagem, tá? Paisagens cênicas belíssimas, a gente tem uma natureza realmente diferenciada, e principalmente patrimônio cultural. E boa parte dos mineradores operam em cidades com patrimônio cultural. Então, a recuperação concomitante de áreas degradadas, ela reduz o impacto paisagístico, e na medida em que reduz o impacto paisagístico, reduz o impacto sobre patrimônio cultural, sobre visada, sobre potencial ecoturístico. Então, ela é necessária até como elemento viabilizador do negócio dentro de uma lógica de licença social para operar. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é efetivamente de mantermos os nossos negócios alinhados aos interesses da comunidade, possibilitando a continuidade das operações junto com uma lógica de geração de renda. Inclusive, outras oportunidades que às vezes não são vistas. Atividade, como a Ana Cláudia falou no início muito bem, né? As áreas têm crescido, as empresas hoje têm áreas específicas de recuperação de áreas degradadas, e a gente tem uma grande demanda de mão de obra. E essa mão de obra pode ser local, muitas das vezes, né? E a gente também tem a demanda dos bancos de germoplasmas, do fornecimento de mudas, que também podem ser feitos por viveiros comunitários. E a Anglo-América tem trabalhado nesse sentido, garantindo a absorção de mão de obra local, garantindo uma rede de parceiros em viveiros comunitários que vão nos fornecer as mudas que vão ser aplicadas nos processos de recuperação de área degradada, de modo que se vai construindo um impacto positivo de longo prazo de geração de emprego e renda também. Por que não aproveitarmos a recuperação ambiental e também construirmos essa visão, por que não social, trabalhando com respeito e alinhado aí às comunidades locais, né? Em termos de meta, quanto tempo eu tenho, Ana? Me perdoe, eu não consegui cronometrar. 7 minutos. Não, então dá tempo aqui. Eu vou mostrar rapidamente uma apresentação. Só para concluir, e a Anglo tem duas grandes metas, né? A Anglo tem um plano de mineração sustentável, tá? Que é um plano que reúne o ESG, tá? Aspectos de governança, aspectos sociais, aspectos ambientais. Relacionado a esse tema que estamos discutindo aqui hoje, a gente tem duas metas, tá, importantes até 2030 também. A primeira é o NPI, o Net Positive Impact, o impacto líquido positivo sobre biodiversidade, que é algo que a gente tem, inclusive, trabalhado para buscar entender o que pode ser esse impacto líquido positivo sobre biodiversidade. Estamos buscando algo que a gente ainda não sabe o que é, e a gente conta com a parceria, eu cito a USP, a UFMG, a UFV novamente, o próprio Embrapa, que está construindo conosco essa visão. E também a Anglo-América tem uma meta de zero backlog de recuperação de áreas degradadas, zero backlog de ciclos operacionais de 1 ano até 2030, né, o que a gente espera, aplicando o processo de reabilitação concomitante que temos aplicado no nosso negócio. Lembrando que é importantíssimo, desde o início, a gente ter as bases e as premissas muito bem acordadas, tá? Então, passando rapidamente, é difícil falar rápido sobre esse tema é tão rico, né, mas só um pouco da visão da Anglo-América a respeito da recuperação de áreas degradadas. Como eu tenho 6, 5 minutinhos ainda, eu vou falar um pouco de recuperação de operação anômala, né? Então, como que a gente fez um processo de recuperação. Para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu peço só um momentinho. Deve aparecer em breve aqui uma apresentação, não sei se está aparecendo. Alguém pode me confirmar se está aparecendo, por gentileza? Sim. Beleza, muito obrigado. Então, gente, eu queria, né, falar rapidamente aqui de algumas lições que a gente tirou, tá, da recuperação ambiental do Ribeirão Santo Antônio do Grama, tá, e de sua região,
lá na zona da Mata Mineira. Já falei da Anglo-América no Brasil, né, no início, eu não vou gastar o tempo aqui nesse slide. Só lembrando, então, a Anglo-América teve um incidente, na verdade, 2 vazamentos, né, de polpa de minério em 2018, ocorrido no município de Santo Antônio do Grama, próximo à nossa estação de bombas número 2, tá? Esse incidente, de fato, ele foi um incidente que foi muito noticiado, mas não foi um incidente de grande porte, mas ele causou, sim, impactos, tá, na região que foram, naturalmente, de imediato, atacados pela Anglo-América, né? Então, assim, o primeiro passo que a gente tira de lição, né, é a limpeza emergencial. Vocês podem ver que o incidente ocorreu em meados de março, o segundo foi no final de março. Já em maio, a gente tinha toda a área, né, em termos de remediação, toda a área efetivamente concluída a limpeza. Então, é fundamental nesse processo a gente garantir velocidade, né, e diligência com isso. Depois, nos deparando com uma situação bastante complexa. A gente estava o que a gente chama o PRAD mandatório, e precisando recuperar esse pequeno curso d'água, porque esse pequeno curso d'água tem, inclusive, importância para abastecimento comunitário e dessedentação de animal, mas um curso que vinha sendo maltratado já há muito tempo por agricultura de baixa tecnologia, principalmente o ciclo do café, que é centenário nessa região. Então, é um contexto complexo, é uma área que sofre muito com dinâmica hídrica, tá, principalmente em momentos de chuva, as cheias são muito fortes, justamente porque falta cobertura vegetal nas cabeceiras, e aí a gente entrou com um processo, tá, de contenção dos taludes do rio, a gente tentou entender esse processo, a gente construiu em campo, essa é uma lição importante também, cada cenário traz para a gente desafios específicos, contamos muito aí com a nossa consultoria, né, a Agroflor, no caso, que trabalhou conosco nesse trabalho, e claro, com as universidades também, que vinham desenvolvendo tecnologia conosco. Em março de 19, né, um ano depois do incidente, a gente conclui todas as ações, em outubro conclui todas as ações do que a gente chama de PRAD mandatório, e o compensatório, que foi um PRAD que a própria Anglo-América propôs, que é para compensar e dar além do impacto causado, a gente conclui em 2019. E até hoje continuamos com as atividades de monitoramento, que é importante também para a gente garantir o que foi, né, o sucesso da iniciativa. Então, nesse processo, gente, do que a gente chama de mandatório, a gente teve etapas de identificação dos impactos, como eu disse, é importante identificar claramente. Vocês veem aí, né, as encostas, algo que não tem nada a ver com o impacto original e que a gente efetivamente teve que recuperar, e claro, para manter a integridade e a função ecológica do rio, reabilitando essas áreas, entrando primeiramente com as graminas, depois trazendo, né, as outras espécies, né, para a recomposição da flora local como deve ser. Aí 40 empregados mobilizados, mão de obra local, como eu disse, né, a priorização total de mão de obra local, gente, que não deixa de ser uma oportunidade de geração de renda. E depois trabalhamos com as medidas compensatórias para dar longevidade a esse processo. Medidas compensatórias tais como educação ambiental, né, tais como construção de bebedouros para gado, que a gente sabe que gado é um grande problema em termos de assoreamento dos rios, construção dos hip-haps nas propriedades, entrando com a educação ambiental, que é importantíssimo, porque a gente considera que o produtor rural é alguém que destrói o meio ambiente. O produtor rural pode, na verdade, ser o maior defensor do meio ambiente, se bem orientado e bem aliado, e vendo valor naquele processo, né, que ele está envolvido. Então, toda a parte de reconformação e de estabilidade, né, os enroncamentos, a sua organização das margens, plantio de capim, aplicação de paliçadas, e a gente entrou basicamente depois com hidrossemeadura, espécies nativas, e aí viemos uma fase bastante interessante com o transplante de árvores já adultas, porque a nossa obrigação era fazer com que aquele ambiente voltasse à normalidade o mais rápido possível. Também foi um processo bastante sui generis que a gente aplicou nesse processo. É claro, né, gente, que desafios continuam, né? A gente tem um processo erosivo grande regional, mas a gente teve resultados importantes, 75 espécies inseridas, mais de 3.500 mudas, 5 hectares recuperados, 3 pesquisas já lançadas, já em curso, né, sobre inovação, e outras ainda em curso. Estamos aí com 36 meses de monitoramento já, construção de cercas, né? Aí foram ao todo 14 técnicas implantadas, e para fechar, né, esse processo ele foi reconhecido, nós fomos vencedores do prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza, como iniciativa de parceiro sustentável, a melhor iniciativa de parceiro sustentável, e eu digo aí que fomos do fracasso ao triunfo, né? A gente conseguiu efetivamente sair de uma situação bastante desagradável e demonstrar que é possível, fazendo uma boa recuperação ambiental com respeito, seriedade e principalmente celeridade, tá, aplicando as melhores técnicas, a gente entregar bons resultados para as nossas comunidades anfitriãs, tá? É isso que eu queria dizer. Estou tentando retornar, voltei.
Tempo perfeito, muito obrigada, excelente apresentação, parabéns. Obrigado. Fábio Abdala, agora, vamos? Olá, bom dia, agradeço o convite, minha saudação também para todos que estão aqui nos assistindo, aos colegas aqui apresentaram, a Ana que está moderando. A Alcoa é uma empresa, eu sou gerente de sustentabilidade da Alcoa, como já foi apresentado. A Alcoa é uma empresa de alumínio e, portanto, faz mineração de bauxita no Brasil, tanto na Amazônia como na Mata Atlântica. A Alcoa está há um pouco mais de 50 anos no Brasil, pioneira na reabilitação, como foi mencionado, né, nosso mestre Don Williams, que dedicou uma vida, eu diria, para este tema e teve uma incidência muito positiva, né, sobre a regra, digamos assim, inicial de reabilitação de áreas mineradas no Brasil, e é uma referência ainda para todos nós na Alcoa. E Poços de Caldas, eu diria que continua assim, muito firme na qualidade da sua reabilitação e até inovando. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Primeiro eu vou apresentar um pouco nossas premissas de reabilitação e explorar como a gente faz na mina de Juruti, na Amazônia, e nas minas na região de Poços de Caldas, na Mata Atlântica. Bom, em primeiro lugar, eu vou usar meu reloginho aqui. Em primeiro lugar, eu quero tratar das nossas premissas, né, que a gente utiliza a chamada hierarquia de mitigação, né, que envolve a prevenção, a minimização, restauração e compensações nos ciclos de vida das nossas operações, né. A gente tem a perspectiva de reabilitar para um uso pós-mineração acordado, né, nas áreas onde há áreas com maior interesse de biodiversidade, também buscar restaurar esses valores de biodiversidade. Em 2020, nós publicamos a nossa nova política de biodiversidade, e que exige que todas as operações façam um processo de avaliação, identificação de riscos para a biodiversidade e planos de ação para a biodiversidade, incluindo as dimensões de reabilitação de áreas. Então, as nossas operações no Brasil, Juruti, a refinaria de Alumar e Poços de Caldas, agora começando o seu plano de ação de biodiversidade também. E para as novas áreas ou grandes expansões, essa perspectiva de nenhuma perda líquida de biodiversidade. A nossa meta é para cada hectare aberto, 1 hectare reabilitado, num horizonte, né, num ciclo de 5 anos. Então, a gente tem uma meta rolante. Então, excluindo as infraestruturas de longo prazo. Então, como eu mencionei, né, nós temos operações tanto na Amazônia como na Mata Atlântica. Na Amazônia, utilizamos a técnica para a reabilitação de nucleação, que é uma técnica relativamente nova no universo da reabilitação na Amazônia, e também tem um engajamento alto de comunidades no processo, e eu acho que vou dar ênfase nesses aspectos, né, até para complementar o que os meus colegas já apresentaram aqui. Na Mata Atlântica também, que é não só do ponto de vista que tem uma paisagem também socioeconômica diferente, além dos aspectos físicos e bióticos, né, em relação à Amazônia. Então, usa tanto restauração ecológica em campos de altitude ou plantio adensado de floresta, e reabilitação em áreas agrícolas, seja pastagens ou silvicultura. Então, eu vou buscar assim, dar uma visão geral desses dois casos. Bom, na Amazônia, na mina de Juruti, a mina de Juruti que está no Pará, né, às margens do Rio Amazonas, ali na divisa com o estado do Amazonas, entre o Pará, né, a divisa do Pará com o Amazonas, a gente, né, é uma mina relativamente nova, pouco mais de 10 anos, começamos a operação em 2009, e o programa de reabilitação de áreas mineradas, propriamente dita, em 2011. Então, a gente está, digamos, há um pouco mais de 10 anos, já recuperamos aí 1.500 hectares, então a nossa, digamos, pegada não é tão grande. E utilizamos ali, inicialmente a gente começou com um método mais
regular, mais tradicional, e acabamos migrando para essa metodologia chamada de nucleação, que basicamente é a formação de módulos e, portanto, de núcleos, e por isso se chama nucleação, usando o topsoil, a galharia, né, delimitado por bermas e formando microbacias, que permite, que dá segurança para a retenção das águas, né, como vocês sabem, né, a intensidade de chuva é muito grande e um método de reabilitação tradicional na Amazônia tem esse problema. A intensidade das chuvas acaba lavando todo o investimento que você faz no solo. Então a gente se deu conta que esse método de nucleação, que até onde a gente sabe começou aqui na Mata Atlântica, e a gente fez, digamos, uma adaptação para um modelo amazônico, e é muito bem sucedido nesse sentido de lidar com a força da intensidade de chuvas. Ele tem um diferencial muito importante, então, no manejo da água, né? As suas rugosidades, assim, formadas por esses montes de topsoil e galhadas, eles formam essas microbacias que retêm a água da chuva e, portanto, ajuda a abastecer o lençol freático, evita erosão, mantém a área úmida por mais tempo, ajuda na decomposição da galharia e do topsoil, e também produz o fenômeno chamado neopedogênese, que é a formação do novo solo, que é fundamental, como já foi dito, né, desde ressaltado pelo Dom, e a gente seguiu esse caminho, a importância do topsoil, né, desse solo orgânico, e de recuperar o solo como um primeiro passo da reabilitação de áreas. Então, assim, grosso modo, né, esse processo favorece a reabilitação, nossa expectativa, né, de todo o sistema florestal, né, tornando-se assim um ambiente convidativo para o retorno dos animais e, consequentemente, para o transporte de sementes para essas áreas. As galhadas, os troncos, as raízes servem também de poleiros e tocas para os animais. Nesses locais a gente observa uma forte polinização de flores, árvores com frutos, ocupações de animais, inclusive de médio porte. Nessas áreas onde a gente está aplicando a nucleação, a cobertura vegetal é acima de 80% já na primeira fase do processo, que leva aí entre 1 a 3 anos. Então, quando a gente forma esses núcleos, né, tudo começa, né, com a formação desses núcleos, e a gente planeja 2 fases, onde há o plantio das mudas, né, primeiro, na primeira fase, entre 1 a 3 anos, plantio de vegetais de crescimento rápido, e depois vegetais com, digamos, com função funcional para atrair fauna e começar, digamos, a trazer mais biodiversidade. Do ponto de vista do monitoramento, a gente utiliza também, né, indicadores ecológicos, tanto do ponto de vista bióticos como abióticos, e também aspectos sociais e econômicos. Como já foi dito, né, a recuperação hoje ela já vem com o mindset, né, com a perspectiva de utilizar metas e referências ambientais, sociais e de governança. Bem, a gente tem visto um desempenho muito interessante dos aspectos bióticos, por exemplo, a cobertura do solo, diversidade de espécies, densidade de indivíduos por hectare, tem sido muito indicadores assim bastante positivos. Abióticos também, erosão praticamente inexistente, infiltração bastante satisfatória, compactação do solo também é bastante satisfatória. Do ponto de vista econômico, o nosso método convencional comparado com o método de nucleação, a gente salva 20% de investimento, tendo um resultado melhor do que o método convencional. Mas eu destacaria aqui, eu já estou encerrando a minha fala, os indicadores sociais, né? São os próprios agricultores que produzem as mudas e plantam as mudas nessas áreas pré-determinadas, né? São diferentes espécies, algumas de grande porte, como castanheiras, maçaranduba, pau-d'arco,
Na primeira fase, a gente começou com o cultivo das mudas pela comunidade, com assistência técnica da Alcoa e venda das mudas das comunidades para a Alcoa. E numa segunda fase, já a partir de 2016, a gente adicionou a atividade de plantio das mudas nas áreas mineradas pelas próprias comunidades. Isso tem um resultado muito interessante, fortalece a parceria entre a empresa e a comunidade, cria mais confiança das comunidades sobre o nosso processo de reabilitação e gera renda para as comunidades. Então, hoje, nesse processo, a gente tem 21 comunidades envolvidas, 90 famílias beneficiadas, tem uma perspectiva de gênero muito importante, a equipe de cultivo e de plantio é 90% feminina, então, do ponto de vista do engajamento das mulheres, da renda das mulheres, é muito importante. Nesse período, foram já 60 mil mudas compradas anualmente, um pouco mais de 1.200 hectares reabilitados entre 2011 e 2020, e R$400 mil em renda anual para essas comunidades. Então, é uma oportunidade muito interessante, inclusive, da gente desenvolver fornecedores florestais para toda a região, não só para reabilitação de áreas, mas para nossas ambições de restauração florestal para além das obrigações legais, que nós também temos esse engajamento com o território para alavancar a restauração florestal, alinhado com uma visão de Acordo de Paris, lidar com biodiversidade e clima. Então, eu destacaria esse ponto e pararia por aqui para a gente dar espaço também para ter um debate, uma conversa, um debate entre nós. Muito obrigado pela oportunidade de ter aqui. Obrigado, Fábio. Excelente apresentação. Acho que vamos partir agora para as perguntas, né? A primeira pergunta direcionada para o Rodrigo Dutra. Quais as estratégias da Vale para o uso futuro das minas? Obrigado, Ana, aí pela pergunta. É um grande desafio, né? A gente tem, só em Minas Gerais, mais de 20 minas, né? Fora as minas do Pará. A gente está agora, a MAC, a Mina de Águas Claras, aqui em Nova Lima, é a primeira que nós estamos num processo mais firme aí de uso futuro, né? Estamos acabando agora as obras para a estabilização física das estruturas, né? E vamos caminhar aí para um uso futuro da área. A gente está discutindo com a sociedade, né, o que seria a melhor utilização para aquela área e avaliando também como é que seria essa transferência de custódia, né, para a gente, no futuro, passar essa área e devolver ela com um legado diferente e pelo menos com um uso apropriado. Eu acho que esse é o grande desafio, sabe, Ana, da mineração, essa discussão sobre o uso futuro e sobre uma possível transferência de custódia. Eu acho que esse ponto a gente evoluiu muito e com apoio das universidades, de pesquisa, né, e próprio dos órgãos ambientais também, mas agora eu acho que o que está na mesa é essa discussão de uso futuro. A gente ainda não tem, no Brasil, grandes minas fechadas, né? Temos exemplos exitosos, né? Aqui em Belo Horizonte, a Parque das Mangabeiras, o Morro do Cruzeiro, lá da Universidade Federal de Ouro Preto, foi uma mina de bauxita, o Parque das Mangabeiras, uma mina de ferro, né? Exemplos de pedreiras, como o Teatro do Arame em Curitiba, o Parque alguns parques já criados, mas assim, esse é o grande desafio, eu acho, aí para a mineração aí do presente e do futuro, a utilização uso futuro das áreas. Obrigada. Agora para o Thiago. O papel do terceiro setor e das universidades na recuperação de áreas degradadas, como tem sido? Fundamental, Ana Cláudia. Uma grande lição que eu tirei do nosso processo de recuperação ambiental de Santo Antônio do Grama, por exemplo, é ter envolvido pouco ONGs. A gente precisa chamar a sociedade para participar conosco, né? O Dutra acabou de falar da Água Clara aqui em Belo Horizonte, que é Nova Lima, né? Que justamente estão discutindo com a sociedade aí usos futuros. Eu acho que é um canal que tem que ser aberto, tá?
há muito a se contribuir por parte dessas pessoas. A universidade e as instituições de pesquisa nem se fala, porque a gente tem os terrenos férteis aqui. É claro que as empresas estão criando tecnologia, mas as universidades têm funcionado como alavancas dessa tecnologia, porque tem todo o know-how e a metodologia. Então, eu não consigo ver formas da gente avançar positivamente na recuperação ambiental de áreas degradadas sem termos parcerias sólidas e consolidadas de desenvolvimento de pesquisa, tá, com universidades e instituições nacionais e internacionais, por que não? Tá? Esse para mim, um pressuposto importante. E 2, a gente precisa envolver mais a sociedade civil, a gente precisa discutir mais com as ONGs, as associações, os grupos, né, que efetivamente querem discutir de uma forma, né, aberta, franca e democrática, os usos e as formas e os métodos que se envolvem no nosso processo de recuperação, de modo que a sociedade efetive o conceito de licença social para operar em nosso processo. É essa a minha visão. Certo. Obrigada. Agora, Fábio, eu fiquei curiosa, assim, achei incrível essa participação da sociedade na questão do plantio, mas como é que a gente faz para alavancar, incentivar essa participação da sociedade civil? Quer dizer, qual que foi o start dessa participação? De partida, as comunidades, né, elas têm, digamos, quando recebe o empreendimento de mineração, elas têm, digamos, tem um certo temor e tem uma grande expectativa positiva. O temor é que a gente vai, né, ter um grande impacto e deixar um buraco e ir embora, digamos assim, grosseiramente. Por outro lado, elas querem participar da nova dinâmica econômica, gerar renda, ter trabalho. E conforme a gente vai estabelecendo um diálogo com essas comunidades, a gente vai lidando com essas duas expectativas, e a reabilitação é uma chance de mostrar, olha, primeiro que é inaceitável e é ilegal fazer um buraco e ir embora, então não é essa a perspectiva. A perspectiva de reabilitar, inclusive entender as relações entre a reabilitação e os serviços ecossistêmicos, e sim há oportunidades de incluir essas comunidades na reabilitação. Como eu disse, inicialmente fizemos todo um trabalho assim de assistência técnica e financeira para as comunidades passarem a produzir mudas, e depois, além de passar a produzir mudas, a gente trabalhou na organização delas, né, no formato de uma cooperativa que elas criaram para ser um fornecedor formalmente da empresa, não só produzindo mudas, como plantando as mudas. E acompanhando todo o processo de desenvolvimento da reabilitação. Ocorre que esse é um negócio florestal, e daí a gente pensar o desenvolvimento do território com mineração, a gente pensa também o desenvolvimento de negócios não minerários. E na Amazônia, em particular, o negócio florestal tem um potencial enorme. E a gente começa a ver perspectivas de se envolver também no projetos de manejo florestal comunitário, madeireiro e não madeireiro, negócios dessas comunidades com empresas de cosméticos, concessões florestais que estão ali nas áreas de entorno. Então, a capacidade de alavancar é grande na medida que a gente vai, digamos, criando uma massa crítica da comunidade, inicialmente sobre essas oportunidades de reabilitação e oportunidades de negócio no setor florestal, que essas comunidades também vão poder assumir para além das entregas que elas fazem para a mineração, desenvolvendo assim, digamos, fornecedores florestais para diversos tipos de atividades nesse campo da cadeia florestal. Então, a oportunidade de alavancagem é bem interessante e a gente está vendo acontecer isso em Juruti. Imagino também que auxilie muito na questão da licença social, né, que o Thiago colocou, né, quando você agrega todo mundo com um objetivo em comum e cria essa confiabilidade entre a sociedade e a empresa, você consegue trabalhar você consegue adquirir essa licença social, né, que é a busca também da empresa, né? Sem dúvida, e se você me permite, essas comunidades, percebendo a seriedade da reabilitação, os resultados da reabilitação, elas também, digamos, elas disseminam essa experiência e essa visão positiva sobre a reabilitação, que no início tinha uma certa desconfiança, e essa
confiança vai sendo construída e, portanto, gera esse efeito positivo para a licença social para operar certamente. Gente, a gente está com um tempo tão curto, né? Mas vamos responder um pouquinho. Tem umas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta da Cláudia Salles. Vou voltar para o Dutra, né? Vamos virar um pouquinho aí. Os sistemas agroflorestais têm sido utilizados nas práticas de restauração das áreas mineradas? Olha, tem situações distintas, né? Por exemplo, em Minas Gerais, não tem, aqui no quadrilátero ferrífero, não tem uma aptidão para agricultura, né? Então, os sistemas agroflorestais não são comuns aqui e não tem aptidão, né? Tipo de solo, né? Solos litólicos, solos rasos. Na Amazônia, eu já entendo que existe, sim, uma possibilidade dos sistemas agroflorestais, sabe? É claro que recuperação de área, a gente não vai ter o mesmo rendimento do que uma área agrícola normal, né? A gente tem um solo todo removido, com perda de nutrientes, etc. Mas eu vejo assim que para uso futuro, né? Por exemplo, talvez para as pilhas de estéreo, né? Pode ser um uso futuro interessante, né? Uma conciliação de sistemas agroflorestais. Mas aqui em Minas Gerais, Cláudia, eu acho muito difícil, em função até da própria aptidão aí dos solos aqui do quadrilátero ferrífero. Mas na Amazônia eu acho que é possível, sim. Certo. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso painel. Foi excelente, agradeço as palestras. Pena que nós não temos mais tempo para perguntas do público. Agradeço a presença dos painelistas e a audiência de todos do nosso evento virtual. Essa palestra estará disponível após o evento no canal do IBRAM, no YouTube. Continue acompanhando as atividades e conteúdo pelo nosso site. Bom dia a todos. Muito obrigada.